1.910 brasileiros morreram, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Muita gente ontem questionou, poxa, mas o Jornal Nacional está passando um número, a Folha de São Paulo está passando outro. Os dados do Ministério da Saúde são esses, os dados oficiais. 1.910 brasileiros e brasileiras mortos nas últimas 24 horas pela Covid-19. Enquanto no mundo inteiro o ritmo da contaminação parece que está desacelerando, e aí estamos nós aqui no Brasil, mais uma vez, indo na contramão do mundo, porque as mortes aqui subiram 11%. E aí, senhores, temos o nosso digníssimo presidente Bolsonaro dando aquelas declarações sempre educadas, entre aspas, para chamar os seus seguidores ali. Ele fez essa declaração hoje em Goiás, ele estava a caminho de uma solenidade, enfim. A gente tem o primeiro vídeo aí do Bolsonaro, por favor, mostra pra gente já começar o debate aqui, a análise do panorama do dia com o nosso presidente aí chegando nesse evento. Vamos lá, solta aí, Leandro. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Tem idiota que disse, vai comprar vacina. Ô, Tonholi, eu vou começar com você, Tonholi. É coisa de idiota pedir pro presidente comprar vacina? Esse é um pedido idiota, Tonholi? Não é justo que a gente cobre isso do presidente, do Ministério da Saúde, comprar mais vacinas? Mas é exatamente aí o fulcro, o centro do negacionismo. Quando alguém fala o que eu não gosto de ouvir, eu ataco a pessoa do jeito mais baixo. É assim o negacionismo. O Trump era assim também. Punha a mãe no meio, punha a família. Quando ele colocou a família do Biden na campanha, pois é. O negacionista é assim. Ele vê algo com o qual ele não se compraz, ele faz a declaração ad hominem, né? Então ele vai te chamar de burro na casa da tua mãe, e porque o negacionismo funciona dessa forma. O que não me agrada e o que eu não quero ouvir tem que ser exterminado da forma mais baixa possível. Eu falo isso quase todo dia, vocês estão percebendo? Sim, sim. Porque o presidente fala as mesmas frases quase todo dia. Frase de boteco. Pô, todo dia eu tenho que falar aqui que o presidente se comunica com frase de boteco. É a nossa função, né, Tonholi? Infelizmente, a gente tem um presidente que pede isso, né? A gente precisa reforçar esse recado todos os dias aqui, porque, inacreditavelmente, ainda há pessoas que concordam com essa postura do presidente. A defesa das vacinas, Aldrin e colegas, ela é o nosso último fronte. Se nós não conseguirmos convencer as pessoas de que as vacinas são seguras, que as pessoas precisam se vacinar, e que as vacinas são a nossa melhor estratégia para sair dessa pandemia, junto com a manutenção das medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, distanciamento físico, isolamento social, os hábitos de higiene, né, o auxílio emergencial, evitando aglomerações. Vai ficar muito difícil defender qualquer coisa com base na ciência daqui para frente, entendeu? Nós estamos vendo a ciência sendo demolida dia a dia no Brasil, e aí nós não podemos mais tolerar isso, porque vidas estão sendo perdidas sem necessidade, né? Você ficou bastante indignado com o comentário, um vídeo que circulou bastante nas redes, da ex-jogadora de vôlei, a Ana Paula, que virou comentarista numa emissora de rádio, falando que pessoas morreram depois de terem tomado vacina, algo assim. Eu comecei a assistir o vídeo, eu confesso que eu não tive saúde para ver o vídeo inteiro, eu vi alguns segundos só. O que o senhor achou daquilo? Tem muita bobagem ali, professor? Olha, nada do que ela fala nesse vídeo é verdadeiro, certo? Então o vídeo está repleto de bobagens, né? Esse vídeo ele mostra, Aldrin e colegas, o pior do negacionismo científico, entendeu? Ela está espalhando descaradamente uma série de fake news sobre a imunização, dizendo que tomar as vacinas contra a Covid, particularmente as vacinas, a Covishield e a Coronavac, virou uma roleta russa aqui no Brasil. Isso absolutamente é uma grande mentira. No mundo já foram aplicados
desde o início, aí cerca de 250 milhões de doses das diversas vacinas aí. Aqui no Brasil, aproximadamente 7,5 milhões de doses já foram aplicadas. Nenhuma morte está relacionada às vacinas, nenhum aborto é mentira, nada de assimetrias faciais e nada de efeitos adversos graves que mencionados no vídeo pela ex-jogadora de vôlei foram ligados, por exemplo, às vacinas. As vacinas, elas são extremamente seguras, né? Ela citou, por exemplo, que 501 pessoas morreram desde o início da campanha de vacinação. Nenhuma delas teve uma relação causal com as vacinas de forma assim comprovada, né? Roleta russa, eu diria que é realmente não é tomar vacina. Roleta russa, no caso, é pegar a Covid-19, né? Veja os números que você citou aí. 1.910 pessoas morreram de Covid-19 no país apenas em um único dia. Em um único dia. Então, eu não consigo entender a narrativa de pessoas que defendem o vírus, que são contra as vacinas, né? O número que ela cita, de 501 mortes, é um número de pessoas, por exemplo, que morreram depois de terem sido imunizadas, mas que não há nenhuma relação causal, nenhuma relação direta com as vacinas. Essa informação foi totalmente distorcida por ela. Ela pegou dados de uma plataforma, é uma plataforma online que qualquer pessoa que tomou a vacina, Aldo, pode ir lá e colocar, por exemplo, dados de efeitos adversos, por exemplo, que sentiu ao tomar a vacina. Esses dados, eles não passaram ainda por investigação pelos vários órgãos responsáveis. Então, de forma alguma, esses dados podem ser creditados ou vinculados, por exemplo, a uma vacinação de forma oficial. O site que ela usou, que ela pegou os dados, é um sistema de notificação de efeitos adversos de vacinas, né? É lá do CDC, que é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, lá é uma agência do Departamento de Saúde lá dos Estados Unidos. Eles, de fato, reportaram 501 mortes e cerca de 11.300, mais ou menos, efeitos adversos. Mas ter efeitos adversos relatados nessa plataforma é super comum. Então, são efeitos adversos, às vezes, leves. Uma dor no local, uma tontura, uma febre, né? Uma dor de cabeça, uma dor muscular, uma fadiga muscular, algo que passa em torno de 1 ou 2 dias. Isso aí é super normal. E as mortes, nenhuma delas tem nenhuma relação comprovada com a vacina. Então, eles não podem, por exemplo, assumir esses dados como serem causados pela vacinação. Pessoas vão continuar morrendo, tomando a vacina ou não, de diversas causas, inclusive de causas naturais, né? E não há, inclusive, segundo relatos da Anvisa, não há nenhum caso de morte no Brasil causado pela vacinação, seja com a Covishield ou seja com a Coronavac. As vacinas são extremamente seguras. Roleta russa é pegar a Covid, gente. É inacreditável, né? Quando eu recebi esse vídeo de diversas pessoas em momentos diferentes, esse vídeo está compartilhado milhares de vezes aí pelos WhatsApp da vida. É inacreditável uma pessoa que tem espaço na mídia hoje produz esse tipo de desinformação e de forma serial, né? Porque não é a primeira vez que ela protagoniza um incidente desse, que ela aparece como alguém que está divulgando informações erradas. Eu já tinha visto isso outras vezes, vocês já devem ter visto também. É triste, né, Tony? Para você que é jornalista, que apura informação, que pensa 10 vezes, estuda 1000 vezes antes de vir falar no microfone, é triste para a profissão do jornalista que trabalha com isso, com informação, ter que lidar com esse tipo de situação, né? Só tem um pensamento aqui, para alguém falar uma pataquada dessas, botar o seu nome debaixo dessa pataquada, é a soldo. A soldo, pago. Ah, entendi. É a soldo. Cara, é lamentável, é triste. Eu diria até que é criminoso. Acho que isso um dia deveria ser apurado da forma correta, porque são milhares de pessoas que receberam esse tipo de informação. Dentre essas milhares, a gente sabe, já falamos aqui, inclusive, com convidados especialistas em comunicação digital. O WhatsApp é uma rede do capeta, né? Lá tem de tudo. E todo mundo tá ligado no WhatsApp. E quem não recebeu, ficou sabendo através de outras pessoas. Esse tipo de informação ser compartilhada milhares de vezes é criminoso isso. É criminoso. Não há outra palavra. O professor acabou de falar, o Luiz Carlos Dias,
Luiz Carlos Dias tem pós-doutorado em Harvard, não é isso, Luiz Carlos? Exatamente, eu passei 2 anos maravilhosos lá. Então, você estudou um pouquinho, né, para falar o que você está falando aqui, só um pouquinho. Fora os seus outros títulos. Então a gente tem a preocupação de conversar com quem tem propriedade para falar, de trazer aqui alguém que sabe o que está falando, trabalha na Unicamp, é professor. Há quantos anos você é professor? Em torno de 27, 28 anos. Então, já. É bastante tempo. Desde 1992. Então, professor, queria dar boas-vindas ao professor e do que eu ouvi de vocês, que realmente concordo. A gente tem que escutar os especialistas, né? São muitos anos de dedicação. O professor comentou aí 27 anos dedicado ao estudo. Não é possível que, por uma retórica política com interesses próprios, esse trabalho todo que ele faz e que os outros cientistas fazem também seja desconsiderado. A gente sempre tomou vacina e nunca teve a gente nunca viu jornais, televisões, a gente nunca viu ninguém falando de eficácia de vacina, a gente nunca viu gente falando se morreu gente ou não porque tomou vacina. A gente teve as vacinas, sempre a gente tomou vacina com absoluta confiança na ciência, né? E olha que ponto chegamos, 2021, o mundo evoluiu, né? A forma de fazer vacinas, a forma de aplicar vacinas, o mundo inteiro evoluiu, a nossa tecnologia evoluiu, e a gente chega nesse momento que a gente está agora, a gente tem um bando de pseudos especialistas querendo vender mentiras para a gente, querendo mostrar isso que a gente está vendo aí, que isso é um absurdo. Desculpa, uma ex-jogadora de vôlei, aí lê meia dúzia de livros, vira especialista. Não é assim, gente, não é assim. A gente está aqui com o professor Luiz Carlos Dias, o Cláudio Tonholi, jornalista consagrado, premiado, perseguido pelas esquerdas, dispensa apresentações. Juliana Fratini, escritora, cientista política, pessoa preparada para comentar o cenário político. O Paulo Tadeu, editor, autor, tem uma editora com mais de 800 títulos publicados. Então não é assim, você não pode dar um microfone para qualquer um, ainda mais nos dias de hoje. Para qualquer um fala o que bem entende, o que caça ali na rede social. Comentarista de rede social não dá, isso tá levando gente à morte. Esse o assunto. Vamos falar português claro. A desinformação está levando gente à morte. Nós estamos falando aqui, eu olho no chat, enquanto vocês estão conversando, eu olho no chat, olho no Facebook, nas redes sociais, tem sempre uma parcela que tá ouvindo, acabou de ouvir um especialista falar e não, ele tá errado, certo? Tal que eu recebi aqui no WhatsApp. Esse tipo de dinâmica precisa ser quebrado. Pode falar, Juliana. Sabe o que? Agora eu vou falar bastante, hein? Já não falei bastante. Na terça, agora eu vou aproveitar aqui. Pode falar. O problema é que essa desinformação, ela está muito relacionada com a baixa educação dos brasileiros, né? É verdade. O problema da educação é o maior. Eu não sei se aqui nós estamos com 2 professores, se eles concordam com isso. Então é um problema de escola. Eu concordo, e isso realmente é assustador, né? Porque essa postura obscurantista, ela compromete o futuro da campanha de vacinação contra a Covid, mas não só. Ela compromete também o futuro de campanhas de vacinação contra outras doenças, como pólio, como sarampo, como difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, porque nós temos outras doenças aí. E certamente, né, nós já estamos observando uma certa queda na cobertura vacinal, nas principais vacinas, por exemplo, para as crianças de 2 a 5 anos, e isso aí é muito preocupante. Então é realmente um enorme desserviço que essas pessoas estão prestando para a saúde pública brasileira, num momento em que nós estamos vendo, né, o vírus sofrendo mutações, uma mutante mais transmissível, dominante agora no país, já em várias cidades, né? Estava em Manaus, agora já está aqui em Araraquara. Ela vai ser a variante dominante, certamente, transmite mais, infecta o maior número de pessoas, infectando o maior número de pessoas, vai precisar procurar leitos hospitalares que já estão aí saturados, o maior número de pessoas virá óbito não só de Covid, mas também de outras enfermidades, porque não vão ter leitos. Então é realmente um enorme desserviço, porque as vacinas, gente,
elas são a nossa melhor alternativa para sair dessa pandemia, mas não só as vacinas, né? As medidas restritivas, as medidas não farmacológicas, a manutenção do auxílio emergencial, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas a pandemia, ela não está arrefecendo no Brasil, só está piorando, né? Em virtude de uma série de razões. Então, nós precisamos, para frear a disseminação e o espalhamento do vírus, de atuar nessas várias frentes, e a vacina, ela é absolutamente fundamental. Alguém quer falar? Tonholi e Paulo Tadeu? O programa inaugurou-se dia 7 de setembro e hoje vai ser a terceira vez que eu vou fazer essa citação, porque eu acredito de coração nela. É a citação de um pensador marxista chamado Ernst Bloch. Em alemão, rima Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Traduzindo, eu preciso traduzir duas vezes. Primeiro para o português e depois para o português do dia a dia. Isso quer dizer contemporaneidade do não coetâneo. O que é a contemporaneidade do não coetâneo? É o meu vizinho que divide a contemporaneidade comigo, usa telefone 5G, mas acredita que a vacina mata e que o homem não foi para a Lua e que a Terra é plana. Então, esse não coetâneo, ele divide a contemporaneidade conosco, mas a cabeça dele está na Idade Média. Ele faz uso de todas as tecnologias da modernidade, mas a cabeça dele está na Idade Média. É esse tipo de gente que apoia as pataquadas que Trump e Bolsonaro têm falado. É o terraplanista. Então, nós estamos em plena era dos terraplanistas. São pessoas que, eventualmente, têm até carros importados com espelhamento no celular, tecnologia de alta acurácia. No entanto, tem a cabeça de que a vacina pode matar. E é o que a gente mais tem visto. Por isso que você fica chocado. Você fala, vi pessoas esclarecidas defenderem que a vacina mata. É o não coetâneo que está convivendo com a gente. Olha, um exemplo aqui, Tonholi, do negacionismo, né, da ignorância, né, dessa estupidez. A palavra certa é estupidez, né? Um amigo, o jornalista de Fortaleza, Marcelo Rego, ouvinte do programa, mandou aqui uma notícia que acabou de sair. Um deputado estadual no plenário da Assembleia lá em Fortaleza, chamado Delegado Cavalcante, deputado estadual do PSL, defendendo o uso de lambedor e chá de boldo para o tratamento de Covid-19. Lambedor, segundo ele me informa aqui, eu também não sabia o que era, é um preparado com mel, é um xarope caseiro que eles fazem lá com folhas e mel. É isso, deputado estadual, falando em plenário agora, hoje, notícia de hoje lá de Fortaleza. Terraplanista, acredita na pomada do peixe elétrico que o cara vende no Largo da Carioca. Durante a gripe espanhola, em 1918, também surgiu a ideia de que tomar caipirinha com pinga com limão também dava certo, né? Que você matava o vírus. Pois é. Isso mostra a fragilidade das pessoas, né? De um modo geral. Fragilidade e mais do que a gente comentar sobre o desprezo pela vida de quem não toma em relação às lideranças as medidas coerentes, mas da pessoa comum, que ela se apega a qualquer coisa, a qualquer sentido de cura. Então, o que dá para ela, o que falar para ela que vai curar o desespero é tão grande que é capaz de ela fazer. Então, olha, você citou agora há pouco a frase de um filósofo pensador alemão, e a gente vai agora dar um pulo lá na Alemanha. É muito bacana poder conversar com essa pessoa que vai falar com a gente agora. Vocês devem conhecer o maestro Billy. Fez muito sucesso nos anos 90. Fez muito sucesso. O maestro Billy é um querido amigo, é um engenheiro de som, um especialista em tecnologia, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que mora na Alemanha. Eu pedi gentilmente a ele que conversasse com a gente hoje para dar impressões, porque a Alemanha vai esticar o lockdown
O Billy, você... Tudo bem? Boa tarde, Billy. Aí é boa noite. Boa tarde. Aqui já é boa noite, que já quase... Não, são 9 da noite. 9 da noite. Legal, boa Billy. Tarde, Aldrin. Boa tarde, todo mundo tá aqui que está ao redor. Aí. Olha, a Juliana, o professor Luiz Carlos e o Paulo Tadeu. O Billy, maravilha, boa tarde. Você tá há quantos anos na Alemanha? Eu tô desde 2015. Bastante tempo. Então você já conhece bem o país. Fala pra gente, como é que o povo tá reagindo ao lockdown? A Angela Merkel anunciou que vai esticar o lockdown até final de março. Isso, acho que é alguma coisa assim. Esse negócio de esticar lockdown muda muito. Eles falam, olha, o lockdown vai até 12 de janeiro. Aí chega lá pelo dia 7, 6. Estamos pensando em esticar o lockdown. Quando eles falam estamos pensando em esticar, quer dizer que já está combinado que vai ser esticado. Daí chega, mudando para o final de janeiro. Aí passa um tempinho, vai chegando no final de janeiro, eles vão jogando cada vez mais para frente. Mas uma coisa que acontece aqui, que eu imagino que não esteja acontecendo aí, porque eu estou acompanhando as notícias, eles dão um embasamento científico da coisa. Eles falam, a gente vai esticar mais o lockdown, porque a gente tem que ter esse número de casos abaixo de 30, acho que eles falam 35 por 100, alguma coisa assim, uma conta né, de quantos infectados por quantos infectam, enfim. E a gente está com 60. Então, para chegar em 35, precisamos continuar com o lockdown. Algumas áreas do país já baixaram bastante, estão em 50, 40. Então, ainda se consegue ter o lockdown, ainda ter a população apoiando, vamos dizer assim, ou entendendo o que está acontecendo, porque eles explicam, eles falam, olha, está acontecendo isso aqui, a gente tem que chegar aqui. Enquanto a gente não chegar aqui, continuamos fechados. E continua fechado, basicamente, né? A população, como é que eles reagem quando vem uma determinação dessa? Porque aqui a galera tá, claro, muito resistente. O povo já está de saco cheio aqui no Brasil, claro. Acredito que aí também. Mas como é a resposta da população quando vem uma determinação dessa do governo? O que vai fazer? Você vai e obedece, fala, vamos continuar. Óbvio, tem negacionista, tem gente que reclama, tem gente que vai online, xinga, tem igual, a mesma coisa. Só que aqui o que parece é que as pessoas falam, tá, vamos continuar. Uma coisa que ajudou bastante foi a ajuda monetária do governo, né? Eles dão muito dinheiro para empresa, para freelancer, você tem... Né, tem ajuda governamental, baixaram os impostos, ou seja, eles estão fazendo um esquema de dar dinheiro e para segurar, para deixar o pessoal quanto mais possível em casa, né? Mas a pessoa aceita. Mas também acontece, por exemplo, a gente está saindo do inverno. O inverno aqui em Berlim especificamente foi muito frio, muito feio, né? Tempo muito fechado. Aí quando sai sol, vai todo mundo pro parque, vai todo mundo pra rua, criançada, tudo. Tentando se manter o distanciamento social, tá? Mas mesmo assim, cara, o pessoal vai pra rua e não tem jeito, porque você não vai segurar o pessoal que já tá 3 meses dentro de casa preso, com chuva, com neve, com tempo feio, num dia de sol. Então isso é uma coisa que acontece. Aí a polícia fica perto dos parques, tenta separar um pouco, gente, não junta muito, faz assim, não sei o quê. E vai indo, né? Do jeito que a coisa eles conseguem fazer, né? Mas o pessoal eles entendem e tentam fazer o máximo possível aqui. O que pode abrir aí no lockdown? O que pode abrir durante o lockdown, que sempre teve, foi transporte público, um pouco reduzido, mas 90% reduzido. Teve farmácia, supermercado e hospital. A repartição pública abre muito pouco, está super difícil você conseguir agendar qualquer coisa numa repartição pública. E agora, essa semana, eles liberaram o cabeleireiro. Tem suas razões, mas também cheio de distanciamento, não pode ter mais que 2 clientes, tudo. E as empresas, teoricamente, você até pode trabalhar na empresa, mas a empresa tem que prover todo o sistema de segurança médica, higiênica, vamos dizer assim, para a coisa funcionar. Mas também ninguém está indo, eles preferem deixar em home office do que abrir a empresa, né? Mas tá tudo fechado, restaurante só para entrega, e assim vamos, né? Você tem ideia de valores aí? Você falou que o governo está pagando para um alemão médio está recebendo quanto do governo? Você tem ideia do valor? Depende muito, depende de quanto você paga de imposto, depende de quanto você ganhou em 2019, depende, por exemplo, agora eles chamam de bridge, né? Brücke, Hilfung, etc. As bridges que eles têm das coisas entre os meses, né? Então começou lá no começão, deram um monte de dinheiro ao pessoal, foi 5 mil euros para cada pessoa que pedisse, e algumas empresas ganhavam até 250 mil euros. 5 mil euros aí depois por mês? 5 mil euros por mês?
Não. 5 mil euros para te ajudar no começo. Porque eles achavam que ia durar até agosto, sei lá, setembro, entendeu? Lá no ano passado. Aí, 5 mil euros para cada um. A ideia tinha que fazer um cadastro, não sei o que lá. Aí foi para mais 4 mil. Aí, né, chegou em agosto. Aí foi para mais 4 mil. Aí empresas também, com mais outras ajudas. Aí você, em dezembro, teve mais também, mais benefício. E agora esse ano eles estão fazendo baseado no enquanto você ganhou em 2019, você manda lá o teu extrato do imposto de renda, eles fazem o cálculo e estamos te dando mais tanto até julho. Então, tem ajudado bastante, as empresas estão conseguindo mais ou menos se segurar com essa grana, e é muita grana, tipo bilhões de euros mesmo que o governo está soltando para fazer a coisa funcionar. Vontade de ir para a Alemanha, né, Tonholi? Posso fazer um outro comentário aqui? Por favor. Não existe governo liberal, efetivamente liberal. É uma ação social-democrata. Quem acredita no liberalismo, no sentido de que o mercado pode prover tudo, está vendo que nem num país como a Alemanha esse liberalismo funciona. Não tem como, né? A social-democracia, a intervenção do Estado. O Estado ele tem que intervir, sobretudo no momento de calamidade pública como essa. Aí a gente concorda com você, Juliana? Todo mundo começa a xingar a gente aqui. Aí os comunistas, programa de esquerdista. Já estão xingando aqui, ó. Você começou a falar... Mas eu não acho que o Estado... Eu acho que o Estado... Não existe mercado puro, não existe liberdade total de mercado. Existe uma combinação de mercado e Estado. O Estado tem que trabalhar junto com o mercado, porque senão também... Aí não é liberalismo, mas enfim, são ideias diferentes minhas e da Juliana, mas isso a gente conversa à parte, não é aqui no programa. Bom, lembre-se que quando a gente teve a bolha dos papéis no ano de 2008 e a Ford e a Chrysler quebraram, o governo Obama foi lá e colocou dinheiro e salvou a iniciativa privada. Então foi uma atitude, como disse a Juliana, social-democrata num governo democrata, mas que teoricamente vai contra os pilares do capitalismo norte-americano, o Estado colocar dinheiro em empresa privada. Uma coisa que começou a acontecer aqui, Aldrin, logo no começo, lá ano passado, saiu uma lei, foi criada uma lei para proteger as empresas alemãs de serem compradas por conglomerados estrangeiros. Ou seja, não se sabia o que ia acontecer, né? Não sabia de onde vinha, o que era o que acontecia, fizeram uma lei. O capital estrangeiro tem no máximo uma porcentagem X e Y para conseguir segurar. Senão, de repente, sei lá, a China compra a BMW, entendeu? Não sabe o que podia acontecer. E isso foi uma coisa muito, digamos, comentada como um acerto do governo por ter protegido as empresas locais aqui de especulação, né? Legal. Perfeito. Não, peraí, agora eu vou criar mais caso aqui. Olha, o governo alemão protegendo as empresas de serem compradas por capitais estrangeiros, exatamente. E aqui a gente só fala e quer porque quer uma pauta de privatização e privatização vendendo empresas estatais. Claro, as estatais têm problemas sim, uma série de problemas. Mas se vende a preço de banana. Juliana, aqui você sabe? É tanto e vai se vendendo a preço de banana. Quer fazer o que mais? Que as empresas acabem? Mas as estatais acabem? Você quer comparar a BMW com o Correio do Brasil, Juliana? Pelo amor de Deus, Juliana. Não, eu não tô comparando BMW com o Correio do Brasil. De jeito nenhum. Eu estou dizendo que as estatais têm problemas. Mas anti-proteger empresas nacionais ou deixar com que elas cheguem num nível de desvalorização tão baixo para serem compradas por estrangeiro, por chinês, eu prefiro que o Estado realmente invista nas empresas. Juliana, só complementando a sua fala aí, o governo alemão é sócio de muita empresa aqui. Tem cervejaria que ele é sócio, tem um monte de coisa. Provavelmente deve ser sócio da BMW, deve ser sócio da Audi, da Volkswagen. Isso, acredito que sim, não sei. Mas, por exemplo, você falou dos Correios, a DHL, que é entregas mundiais. Eu não sei, tá? Mas eu sei que virou uma joint venture entre o Deutsche Post, que é o correio local aqui do governo,
com a DHL. Então, hoje em dia, você vai numa loja do Correio, você tem DHL, você vai numa DHL, você tem Correio também. Ou seja, não sei quem comprou quem aí, como é que foi o acordo, mas é um jeito do governo também fazer a coisa funcionar e investir dinheiro em empresa que dá certo, né? Só tem que dar certo. Vá de retro com essas coisas, com essas ideias. Eu quero o Brasil sem empresa estatal nenhuma. Mas se o Estado funcionasse bem, a ideia seria boa, né? Infelizmente, isso tá não longe. sei. Tá longe. Esse sou eu. Ô, Billy, eu sei que você tem. Aqui também, desculpa, a gente tem uma série de problemas com outras questões. Dinheiro do BNDES que acaba sendo empregado de uma maneira inadequada em determinadas corporações. Legal. Juliana, vamos falar. Eu preciso liberar o Billy, que ele tá com o tempo apertado aqui. Billy, obrigado, viu, pelo seu depoimento. Importante você falar, alguém aí que tá na Alemanha já há bastante tempo, poder trazer esse testemunho pra gente. Obrigado, viu, cara? Obrigado por poder participar, Aldrin. Obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos e espero que a discussão seja divertida aí na grande verdade. Legal, valeu, Billy, Maestro Billy, falando com a gente aqui. Eu vou pedir pro Leandro, solta mais um vídeo do Bolsonaro aí. Ele falou pra caramba hoje, pra gente retomar o assunto aqui com o professor Luiz Carlos Dias. Bolsonaro tava inspirado hoje, hein? Ele não dormiu bem essa noite. Solta o Bolsonaro. No mesmo evento, lá em Goiás. Em tom de vocês, que deve ter aqui, com toda certeza, mais de uma dezena de produtores rurais. Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A própria Bíblia diz que em 365 citações, ela diz: não temas. Eu sou católico, acredito em Deus, respeitamos as religiões, mas se ficarmos em casa o tempo todo e dizer que a economia a gente vai ver depois, uma parte já estamos vendo agora o que foi essa política. Tá bom. Qual o futuro do Brasil? Tá bom, Leandro, obrigado. O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que eu venho falando há um ano. Eu achei, a hora que o Bolsonaro vai citar uma frase bíblica, ele pega o papel, dá uma pausa dramática, eu achei que ele ia falar uma frase impactante, ele mandou um não temas, 2 palavras, foi só isso. Enfim, gente. O professor Cláudio vai saber de uma coisa. Professor, lembra da cristofobia da Dorothy Soller? Sim. Essa argumentação, essa retórica bolsonarista, ela tem muito a ver com essa, cristofascismo, não cristofobia, cristofascismo, né? De se utilizar de preceitos fundamentalistas para exercer um governo autoritário. É disso que fala a teologia da libertação. Na verdade, o Brasil e o mundo, quando você fala fundamentalismo para alguém, a pessoa já lembra do fundamentalismo islâmico. Na verdade, o fundamentalismo foi fundado nos Estados Unidos e quer dizer leitura fundamental e literal do texto bíblico. O que está escrito no texto bíblico não merece interpretação. Tem que ser lido ao pé da letra. Esse que é o grande problema desse cristianismo fundamentalista, que é uma invenção norte-americana do final do século XIX. Norte-americana. Professor Luiz Carlos Dias, é mimimi, então? É frescura? 1.910 pessoas morreram de ontem para hoje e fica tudo nessa frase, é mimimi. É frescura? Não é mimimi, né? São muitas as evidências científicas que mostram, por exemplo, que o lockdown ele funciona para conter o avanço da Covid-19, né? O objetivo sempre, né, foi citado aí pelo Billy, é manter um RT, que é o quê? A taxa de transmissão abaixo de 1. Isso significa o quê? A taxa de transmissão do Brasil na semana passada estava em torno de 1,15, mais ou menos. Isso significa que cada 100 pessoas
transmitem o vírus para outras 115 pessoas. Então, enquanto você mantiver o RT acima de 1, a doença só avança. A Covid só vai avançar, porque você vai ter cada vez um número maior de pessoas sendo infectadas. Então, o objetivo é, para frear esse espalhamento, enquanto não tem uma campanha de vacinação em massa, você precisa fazer esses períodos, mesmo que curtos, de lockdown, para você impedir, por exemplo, que pessoas infectadas tenham contato com outras pessoas não infectadas para transmitir o vírus. Então, você precisa reduzir esse RT, ou a taxa de transmissão, para algo em torno de 0,6, 0,5, certo? Aí você dá tempo de desafogar o sistema de saúde. E eu sei que todos nós estamos cansados com essa quarentena extremamente longa. Nós estamos já há 1 ano nessa quarentena, mas, infelizmente, apesar dessas medidas restritivas impostas pelos estados, pelos municípios serem desagradáveis, elas são absolutamente necessárias, porque os serviços de saúde, Audrey, públicos e privados, eles estão entrando em colapso. Você vê aí que crianças e jovens já são parte dos grupos que estão procurando os hospitais e estão sendo internados nas nossas UTIs. Antes nós estávamos lidando apenas com a faixa etária mais alta, apenas com idosos. Então, para nós retomarmos a nossa economia, as crianças voltarem para as escolas, as pessoas poderem voltar a trabalhar, shoppings, academias, bares, restaurantes, todo mundo poder voltar a uma vida, entre aspas, um pouco mais normal, nós precisamos conter o espalhamento do vírus. Nós precisamos evitar que o vírus continue sendo transmitido de pessoa para pessoa. Então, o que é essencial fazer? É absolutamente imperativo adotar essas medidas de movimentação mais restritivas, principalmente nos locais onde nós temos uma maior aceleração, o maior número de casos de infecção por Covid-19, certo? Principalmente nesses locais. Tem que suspender as atividades que não são essenciais à manutenção da vida, à manutenção da saúde. E tem sim que restringir, infelizmente, a circulação de pessoas, mantendo sempre as medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, o distanciamento físico, os hábitos de higiene, né? Tem que manter o auxílio emergencial, que foi citado aqui já anteriormente, e nós precisamos vacinar o mais rápido possível. Uma campanha de vacinação, para sair dessa pandemia, não pode durar 16 meses. Nós precisamos de milhões de doses aqui, algo em torno de 400 milhões de doses, porque aí você considera mais ou menos 10, 12, 15% de perdas, porque o frasco da vacina quebra, ou porque tem a manutenção, o frasco não é colocado na temperatura adequada, há mau uso, a contaminação dos frascos. E aí você vai ficar lá com mais ou menos 340, 360 milhões de doses que dá para vacinar. Em 2 doses, 170, 180 milhões de brasileiros. Isso aí deveria ser feito em um período de 4, 5, 6 meses no máximo. Nós não estamos vendo isso no horizonte. Nós precisamos realmente de uma campanha de vacinação rápida, com conscientização da população brasileira para a importância de uma alta adesão, mantendo tudo isso que eu falei anteriormente. Ou dificilmente nós vamos sair dessa pandemia num período curto de tempo, infelizmente. E o que tem Deus a ver com isso, professor? Não. Quando a gente tem um discurso assim de Deus não faz, não pode, Deus vai proteger. Eu não entendo porque ele fala tanto em Deus quando nós estamos vendo milhões de brasileiros sendo abandonados, colocados aí numa situação de abandono. Você vê que o governo poderia, por exemplo, estar pagando esse auxílio emergencial no mesmo valor que pagou, após pressão no ano passado, poderia estar incentivando o uso de máscaras, poderia estar incentivando o distanciamento físico, poderia estar, inclusive, distribuindo máscaras para quem não pode comprar, porque tem muita gente que não pode nem comprar uma máscara, gente. Como é que nós queremos que a população que não tem nem o que colocar, comida para colocar na mesa para os seus filhos, que vive nos ônibus, nos metrôs lotados, vá comprar uma máscara? Ou vai comprar mais do que uma máscara, porque não adianta ter uma máscara. As máscaras, elas perdem a sua capacidade de filtrar, de absorver as partículas virais. Elas precisam ser lavadas. Então, a desigualdade é muito grande. Essa pandemia escancarou as enormes desigualdades e as enormes mazelas da nossa sociedade. As enormes desigualdades sociais estão sendo escancaradas dia a dia. Então, eu não sei realmente se Deus está vendo isso, o que ele pensa sobre isso, mas eu não consigo entender a narrativa de trazer religião
né, e citações bíblicas, quando que nós estamos vendo, né, nas ruas desse país, é a população absolutamente abandonada. E o Brasil à beira do colapso, né, professor? Eu não sei como é que está em Campinas, você mora em Campinas, eu estou vendo aqui, Rio Grande do Sul está com mais de 100% dos leitos ocupados, ou seja, tem gente na porta do hospital esperando uma UTI liberar. Santa Catarina já está mandando pacientes para o Espírito Santo, para outros estados. São Paulo, segundo alguns especialistas, se vai apostar essa última ficha, vai apostar tudo nessa última ficha, que é o lockdown a partir de sexta-feira, a partir de sábado, aliás. Se não vai ter também o colapso do sistema aqui. Como é que está Campinas aí, professor? Parece que está cheio também, né? Campinas também está, assim, com a maior parte dos hospitais aqui, com as UTIs já próxima de saturação, né? Infelizmente. Isso aí vai ser uma realidade, infelizmente, no país inteiro, principalmente nas grandes cidades, né? Porque essa variante, a variante P1, que apareceu lá em Manaus, ela está começando a ser dominante. E isso é normal, vírus fazem isso mesmo, sofrem essas mutações muito rapidamente, e essa variante, ela infelizmente para nós, ela tem algumas mutações que fazem com que ela seja mais transmissível, ou seja, que ela entre mais facilmente nas nossas células, no nosso organismo, né? O vírus está sofrendo essa mutação para escapar da resposta do sistema imunológico, ele quer escapar disso. Ele quer escapar, inclusive, da resposta das vacinas e proteção das vacinas. Então, nesse processo aí de evolução natural, ele vai continuar sofrendo mutações. E como que ele sofre mais mutações? Quanto mais pessoas ele infectar. Quanto mais pessoas aglomerarem, mais o vírus vai sofrer mutações, mais ele vai ficar mais transmissível. Então, nas grandes cidades, principalmente, elas vão começar a ser afetadas primeiro exatamente por esse fluxo, né, de pessoas através de ônibus, de aeroportos, né? Os nossos aeroportos estão lotados, né? Então, as grandes cidades vão ser muito afetadas. Nós vamos ter aí nos próximos 15 dias pessoas que hoje não estão com vírus, mas elas vão ser infectadas. E daqui a 15 dias, né, se nós não fizermos um lockdown nessas localidades onde o número de pessoas internadas, né, procurando hospitais com as UTIs já próximas de saturação, se nós não fizermos um lockdown, vai ser um colapso enorme nessas cidades. Pessoas vão ter que ser transferidas para outras cidades, como você citou aí, lá de Santa Catarina, que é o meu estado, que eu lamento muito, um dos estados talvez o mais negacionista desse país, transferindo pessoas de helicóptero e de avião para a Serra, no Espírito Santo. Então nós vamos observar isso aí, infelizmente, e hoje muitas pessoas que não estão infectadas serão infectadas, e daqui a 15 dias nós veremos um resultado, infelizmente, mais desastroso. Então, nesses locais, sim, onde há o maior número de infectados e o sistema de saúde já próximo de saturação, a única opção hoje para tentar frear, é fazer essas medidas restritivas de lockdown, infelizmente. O Aldrin, eu queria registrar uma outra informação também, que tem muita gente que vem aqui no programa e fora do programa também, em vários lugares, falando que a imprensa não é capaz de dar boas notícias, né, sobre o governo, né? Ontem a gente até teve uma boa notícia, que foi uma compra de perto de 100 milhões aí de doses da Pfizer, da vacina da Pfizer e da Janssen, né? Porém, ou seja, era uma boa notícia, né? Isso estava tudo estampado em todos os sites, em todos os veículos ontem à noite. E hoje a gente está vendo que o Pazuello, quando foi questionado pelos jornalistas, ele se recusou, né, a informar as datas dessa vacina. A gente não tem até agora, a gente não viu nenhum contrato assinado. Ou seja, uma notícia que deveria ser boa para o governo, hoje se transformou em nada, sumiu, né? E isso é culpa de quem? É culpa da imprensa? Não, a culpa é unicamente dos fatos. Então as pessoas que ficam pedindo para a imprensa dar boas notícias, está aí, ó. A notícia que podia ser boa evaporou, não temos notícia porque a gente não tem a confirmação, a gente não tem a confirmação da compra dessas vacinas, e o pior, para piorar, o presidente vem aparecendo nos vídeos falando essas barbaridades que ele vem falando, como a gente viu agora há pouco. Foi uma precipitação, né? O governo está tão desesperado para mostrar serviço que se precipitou e já saiu falando da compra. A compra vai se efetivar, mas é que demora, é normal. Não tem contrato assinado ainda, não está 100% fechado, mas já houve uma negociação. Então eles já se precipitaram, devem ter saído da reunião. Aí, fala para todo mundo que a gente já comprou, e não é bem assim.
Mas, enfim, vai ter sim a vacina da Pfizer, vai demorar, né? Não vai chegar amanhã, mas pelo menos o governo foi lá e fechou. Sobre o auxílio emergencial, que passa a se transformar num ponto determinante aí pro sucesso do lockdown em qualquer que seja o estado, tem vários estados, várias cidades aí já partindo para essa alternativa do lockdown. Não dá para deixar as pessoas em casa sem dinheiro, sem comida. E aí foi aprovada hoje o texto base da PEC emergencial, aquela que vai possibilitar finalmente o auxílio emergencial. Essa PEC autoriza o governo federal a contrair empréstimos para bancar o retorno do pagamento do auxílio emergencial nesse agravamento da pandemia. O crédito não vai entrar na contabilidade do teto de gastos. Não vai acontecer também aquela história de mudarem o piso mínimo do orçamento para saúde e educação. Não vão mexer nisso. O texto foi alterado por causa, claro, da reação da população. A gente noticiou isso aqui. Mais uma vez, o professor Gonzalo Avecina deu um depoimento contundente a respeito. Então, não vão mexer com o dinheiro da saúde e da educação, porque o texto foi alterado. Agora, a gente não sabe ainda o valor, né, Tonholi? Ontem você falou aí em R$150. É possível que seja só isso, né, Tonholi? O Bolsonaro não quer que seja só R$150, mas o que está rolando é que vai ser R$150. É, muito pouco, enfim. Vamos aguardar para confirmar direitinho essa informação. Eu vou já para o final do programa, eu vou agradecer primeiro ao professor Luiz Carlos Dias, mais uma vez falando com a gente aqui. Professor, é sempre muito bom contar com os seus depoimentos aqui. Você faz muito sucesso nas redes sociais, aí no WhatsApp, que eu sei. Tá dando entrevista pra caramba. Te vi no Jornal Nacional essa semana, é isso mesmo? Foi rapidamente, mas é sempre importante, né? Nesse momento, nós, cientistas, pesquisadores, temos que procurar dar a nossa colaboração e esclarecendo a sociedade, né? Eu agradeço o convite, para mim é sempre uma honra. Cumprimento aí você, Aldrin, a Juliana, né? Que teve o prazer de ter a companhia hoje, o Cláudio, né? O Paulo também. E estou aí à disposição sempre que vocês acharem que possa dar alguma contribuição efetiva. Muito obrigado. Já é nosso parceiro aqui, já é da casa. Cláudio Tonholi, fala aí, amigo. Cláudio Tognoli, @Cláudio Tognoli, e site claudiotognoli.com.br. Paulo Tadeu. @Paulo Tadeu Vieira no Instagram e Paulo Tadeu nas outras redes sociais. Eu espero você lá. Juliana Fratini, finalmente você falou com a gente, hein? Achei que você não queria mais falar com a gente no programa. Amém! Deus existe, tá vendo? Me ajudou com o fone. Agora vai ajudar todo mundo a entender o uso da máscara. Fica tirando sarro, vai cair um raio na sua cabeça aí. Fica tirando onda. Raios bons, né? Raios positivos. É isso aí. É o J. Fratini. Obrigada, professor. No Twitter. Tchau, Juliana. J. Fratini. É isso aí. Quem quiser seguir as redes do programa já sabe, A Grande Verdade no Facebook. No Twitter e no Instagram é Grande Verdade 97. Ali você vai encontrar trechos do programa. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Grande Verdade. Você se inscreve, clica no sininho para receber notificações. Tem vídeos novos todos os dias. Vai ser muito bom ter você participando, compartilhando, comentando ali os nossos vídeos. Vai lá no YouTube, youtube.com/A Grande Verdade. É o nosso trabalho, estamos aqui trazendo informação, notícia todos os dias, análise, opinião de gente que tem propriedade para falar, que tem currículo para falar, trazer aqui uma análise de nível diferente. Muito bom contar com a sua audiência, participe mais. Na sequência você fica aí com o Estádio 97. Um abraço a todos, tchau! A Grande Verdade.